Pink Floyd, One Piece, Lego e Olimpíadas de Tóquio. Se você quer saber o que tudo isso tem a ver com o assunto que nós falaremos hoje, te convido a assistir esse vídeo até o final. Olá! Meu nome é Priscila Perrude e este é o canal Arte em Perspectiva, que tem como foco falar sobre arte em geral. Se você gosta e tem interesse nesse assunto, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo e vamos falar sobre o tema do vídeo de hoje. No vídeo de hoje, nós vamos apresentar uma obra de arte que é reconhecida como uma das mais famosas e reproduzidas do mundo. Para alguns especialistas, de fato, ela é a obra de arte mais reproduzida do mundo. Mas se alguém te perguntasse agora, qual seria esta obra? O que você responderia? Seria a pintura Mona Lisa ou o afresco A Última Ceia de Leonardo da Vinci? As pinturas A Noite Estrelada de Van Gogh ou O Grito de Edvard Munch? Ou seria o afresco A Criação de Adão de Michelangelo? Por incrível que pareça, nenhuma dessas obras de arte ocidentais é a mais reproduzida do mundo. A Mona Lisa de Leonardo da Vinci, por exemplo, é considerada a obra de arte mais famosa do mundo, mas não é a mais reproduzida. Já a fotografia do guerrilheiro Ernesto Che Guevara, tirada por Alberto Korda no ano de 1960, é a imagem mais reproduzida de todos os tempos, mas ela não é considerada uma obra de arte. Então, qual seria a obra de arte mais reproduzida do mundo? A obra que leva esta fama é considerada um dos marcos do encontro entre a arte ocidental e a arte oriental. Trata-se da gravura A Grande Onda de Kanagawa, do artista japonês Katsushika Hokusai, mais conhecido como Hokusai. Logo no primeiro olhar, você pode perceber o porquê dela ser uma obra tão marcante, não só pelas cores e outros detalhes, como também pelas imponentes ondas que aparecem no primeiro plano sobre os barcos e pelo famoso Monte Fuji ao fundo. O Monte Fuji, para quem não conhece, é a montanha mais alta de todo o arquipélago japonês. Trata-se de um vulcão com mais de 3.500 metros de altura e que foi formado há mais de 100 mil anos por diversas erupções vulcânicas. É um lugar que tem uma simbologia muito forte na cultura do Japão. Então, para Angus Lokair, historiador e professor de história japonesa da Faculdade de Estudos Orientais e Africanos da Universidade de Londres, na Inglaterra, a onda, como a obra é mais conhecida, é, abre aspas, a imagem mais popular de nossa época, fecha aspas, e a obra de arte mais reproduzida do mundo. Pode ser que alguns de vocês nunca tenham ouvido falar no nome desta obra ou de seu autor, mas é muito provável que vocês já tenham visto a obra em algum lugar, porque ela está praticamente em todos os lugares. Se você começar a observar bem, vai perceber que ela está presente em peças publicitárias, objetos decorativos, produtos gráficos, peças de vestuário, tatuagens, brinquedos, construções, publicações, produtos audiovisuais e até mesmo em emojis e stickers. Ou seja, é uma obra de arte que está em domínio público e que está muito presente no nosso cotidiano. Mas antes de destacar os diversos meios pelos quais essa obra foi reproduzida, nós vamos falar primeiro sobre quem foi o seu autor, quais as características e os elementos de sua obra, e qual a importância da Grande Onda de Kanagawa na história da arte mundial. Bom, Katsushika Hokusai foi um pintor, gravador e desenhista japonês que nasceu na provável data de 31 de outubro de 1760 e faleceu em 10 de maio de 1849, aos 89 anos no Japão. Sendo um artista muito ativo, produziu mais de 30 mil obras entre pinturas, gravuras, desenhos e livros. Hokusai também é reconhecido por ser o criador do mangá como expressão artística e é considerado um dos grandes mestres da gravura japonesa no século XIX, que se destacou por suas paisagens do gênero ukiyo-e. O gênero ukiyo-e, ou imagens do mundo flutuante em tradução literal, surgiu na cidade de Edo, atual Tóquio, durante o chamado período Edo, entre os séculos 17 e 19, e se concentrou especialmente nas produções em pintura e gravura. Entre os temas mais retratados estavam a beleza feminina, o teatro kabuki,
os lutadores de sumô, bem como cenas históricas, lendas populares, viagens, paisagens, animais, plantas e também cenas, digamos assim, mais explícitas. O ukiyo-e foi determinante para a formação do olhar do Ocidente sobre a arte do Japão no final do século XIX, principalmente as obras com cenas de paisagens de artistas como Hokusai, criando tendências como a do japonismo da década de 1870, que influenciou diretamente os artistas do impressionismo e do pós-impressionismo e, consequentemente, a própria arte moderna. Dentre as diversas cenas de paisagens criadas por Hokusai, a Grande Onda de Kanagawa não é a única composição de onda e montanha do artista. Outras gravuras demonstram o processo de desenvolvimento da técnica e da poética do gravador, como a Vista de Honmoku, de 1803, e a Navio de Carga e Onda, de 1805. Nelas, podemos ver as diferenças no uso da perspectiva e de outros elementos, como a profundidade, a posição da linha do horizonte, a composição da cena e a representação das ondas que beiram a rigidez. Também existem outras gravuras após a onda, como a Fuji no Mar, de 1834, que faz parte de outra série de gravuras, chamada 100 Vistas do Monte Fuji. Nela é representado apenas o movimento das ondas, com a espuma do mar se confundindo com os pássaros do céu, com o Monte Fuji ao fundo. Mas a que é considerada a obra mais importante de Hokusai e uma das obras-primas da gravura japonesa é a Grande Onda de Kanagawa. A gravura faz parte de uma série produzida na década de 1830, chamada 36 Vistas do Monte Fuji, que destaca a montanha sob diversos ângulos. Com o sucesso de vendas, a publicação da série se estendeu até meados de 1833, com mais 10 gravuras suplementares, num total de 46 gravuras. A onda, em específico, foi produzida entre os anos de 1830 e 1833, quando Hokusai já tinha por volta de 70 anos de idade. Como já mencionamos, a obra traz uma cena dinâmica. No primeiro plano, uma grande onda em movimento que ameaça dramaticamente engolir 3 barcos de pescadores no mar, com o Monte Fuji ao fundo. Existem diferentes interpretações para esta obra, mas a constatação da força da natureza, do poder do mar e da fragilidade humana é um consenso entre as análises. Existia até uma dúvida se a onda representada seria ou não um tsunami. Alguns especialistas, então, calcularam o tamanho da onda usando como referência o tamanho dos barcos. O tipo de barco que aparece na cena é um Oshiokuri Buni, que tem uma medida padrão entre 12 a 15 metros de comprimento. Com isso, concluíram que a onda teria cerca de 12 metros de altura. Para Chris Swan, um especialista em hidrodinâmica do Imperial College London, a onda com certeza não é um tsunami. Abre aspas. Tsunamis são ondas geradas por eventos sísmicos, muitas vezes em águas profundas. Quando isso acontece, a onda tem uma crista muito longa, o que não é o caso da imagem. É a imagem de uma onda gigante ou monstro, uma onda piramidal. São ondas geradas por sobreposição, a soma de muitas ondas existentes, cristas sobre cristas. Fecha aspas. É interessante notar que essa sobreposição, além da representação de um fenômeno natural, também se dá na criação da própria obra. Se retirarmos todos os elementos gráficos e reduzirmos a onda às suas duas formas e cores contrastantes principais, podemos ver que elas são simétricas e se complementam, como o símbolo do yin e yang. Aqui, podemos perceber como o olhar do artista é formado por sua cultura. O simbolismo do yin e yang se refere à dualidade das coisas, como a fúria da onda em contraste com a tranquilidade do monte, o movimento e a densidade do mar em contraste à leveza e ao vazio do céu, bem como a posição impotente e efêmera do homem na cena, que faz referência direta a ensinamentos do taoísmo, do budismo e do shintoísmo. Essa dualidade também está presente na produção da obra, a começar pela técnica utilizada, a xilogravura. Mas o que é a xilogravura? A xilogravura, em resumo, é uma técnica que se utiliza de placas de madeira, onde são esculpidas as imagens que se quer imprimir.
Depois de colocar tinta sobre as placas, o papel é pressionado para se produzir as imagens. Essa foi a primeira técnica criada para se reproduzir imagens no mundo, que surgiu no Oriente, com as xilogravuras mais antigas datando do século VI. E essa técnica só chegou ao Ocidente no século XIII, junto com o papel. No caso de A Onda, ela foi impressa num papel tradicional de amora japonesa, e em meio às cores sutis, percebemos um azul intenso que se destaca de um pigmento que não era japonês. Este pigmento se chama azul da Prússia. Ele foi criado na Alemanha no século XVIII e foi o primeiro pigmento sintético moderno. Uma outra questão que vale ressaltar é que essa dualidade, essa relação entre o Oriente e o Ocidente, também está presente no uso da perspectiva, da profundidade e da proporção que Hokusai já havia observado em gravuras francesas e holandesas que ele havia obtido de mercadores holandeses. Por isso, para alguns especialistas, A Onda é em essência uma obra híbrida. Segundo o historiador e ex-diretor do Museu Britânico Neil MacGregor, a gravura seria uma fusão de materiais e tecnologia europeus com uma sensibilidade japonesa. A sua primeira exposição ao Ocidente foi na Exposição Universal de Paris de 1867, e sua recepção foi muito impactante e revolucionária. Então, podemos dizer que a gravura, no geral, tem um papel muito importante na história da arte japonesa e na história da arte moderna e contemporânea, influenciando diretamente a arte do Ocidente a partir do século XIX, pois, de certa maneira, a gravura japonesa personificou o processo de abertura do Japão ao exterior. Uma curiosidade sobre a obra é que, com cerca de 25 centímetros de altura por 37 centímetros de largura, em 1842, o preço de cada impressão de A Onda estava fixado em 16 mons, o que equivalia a 2 pacotes de macarrão. Este baixo custo da obra acabou ajudando na sua difusão. Na época, foram vendidas mais de 5.000 impressões. Hoje, existem cerca de 35 impressões originais catalogadas e alguns de seus exemplares se encontram em museus e coleções públicas e privadas. Em março de 2021, um exemplar de A Onda foi vendida por cerca de 1,6 milhões de dólares em um leilão de arte japonesa e coreana da Casa Christie's, de Nova York, o que estabeleceu um recorde de preço em leilão para o artista. Bom, e agora chegou o momento de nós vermos como essa obra foi e é tão reproduzida, servindo de referência e inspiração para quase tudo que você imaginar nos mais diversos meios. Na música, podemos citar a peça sinfônica O Mar, do compositor francês Claude Debussy. O músico tinha uma impressão da gravura na parede do seu estúdio e escolheu uma reprodução da obra para ser a capa da primeira edição da partitura de sua peça em 1905. A Onda também é citada como inspiração para a música Emoji of Wave, que é a segunda faixa do 7º disco do cantor e compositor norte-americano John Mayer, intitulado The Search of Everything, de 2017. Ainda no campo da música, a obra foi estampada em baterias da lendária banda britânica Pink Floyd. Inspirada por uma turnê no Japão, eles estamparam uma de suas baterias com a imagem da onda na década de 1970. Em turnês mais recentes, a banda também utilizou uma recriação desta bateria, já que a original se encontra preservada, sendo apresentada em exposições. Na pintura, no desenho e na gravura, podemos citar as releituras como a do projeto Fat Cat Art, da artista russa Svetlana Petrova. Na obra O Prizes, do casal de artistas Cozidan, a espuma do mar se transforma numa horda de coelhinhos brancos. A onda também aparece nas obras Hokusai's Wave, Happy Dog e Hokusai's Wave, Happy Carp, da gravadora japonesa Nana Xiaomi, bem como na obra Local com Ondas e Meridianos, da gravadora brasileira Annabella Geiger. Na literatura, a gravura foi utilizada como capa para o livro Mar Inquieto e O Marinheiro que Perdeu as Graças do Mar, do escritor e dramaturgo japonês Yukio Mishima. Entre as publicações, é obrigatório citar a biografia de Hokusai em mangá, de autoria do mangaka japonês Shotaro Ishinomori. Existem outras grandes referências por outros autores de mangás bastante populares, como Eiichiro Oda de One Piece, em que ele reproduz a onda no capítulo 910 do arco Wano. Hirohiko Araki, outro mangaka muito conhecido por ser o criador de JoJo Bizarre Adventure, produziu um pôster promocional para as Paralimpíadas de Tóquio de 2020, intitulado O Céu Acima da Grande Onda de Kanagawa. O
autor disse em um comentário que, abre aspas, imaginou os deuses do esporte descendo sobre o Japão de um céu cheio de nuvens que lembram ondas turbulentas, fecha aspas. Aliás, falando em Olimpíadas de Tóquio, houveram outras referências à onda, como a tradicional imagem em plantações de variedades de arroz da cidade de Gyoda, no Japão, e o anúncio das Olimpíadas da France TV. O anúncio foi feito em uma animação que imita o estilo do Hokusai, do ilustrador francês Stéphane Levalois. Quando foi postado no Twitter, o vídeo viralizou e foi visto por 1,5 milhão de pessoas em 2 dias. Ainda na cultura pop, a onda aparece como cenário do jogo Muramasa The Demon Blade para Nintendo Wii. No ano de 2020, um construtor profissional certificado de Lego, o artista japonês Junpei Mitsui, reuniu 50 mil peças de Lego para recriar a cena de A Onda em 3 dimensões. No início deste ano, em 1º de janeiro de 2023, a Lego lançou um kit de A Onda que fez tanto sucesso que acabou se esgotando rapidamente. Na escultura, A Onda de 1897, da escultura francesa Camille Claudel, os 3 barcos são substituídos por 3 ninfas no mar. Podemos destacar ainda as esculturas de arte pública, como A Onda de Tobias Stengel e Hokusai 20 pés de Jeffrey Laudenslager, além de muitas outras. A Onda ilustra não só obras de arte urbana, mas também a fachada de prédios, como, por exemplo, o imenso complexo residencial Etalon City, em Moscou, na Rússia. Além dessas grandes referências, que envolvem também logotipos e peças publicitárias, de marcas como Quiksilver, Levi-Strauss, Perrier e IBM. A obra também é bastante reproduzida nas pequenas coisas, ou seja, em praticamente tudo que cerca ao nosso cotidiano, como cadernos, jogos de cama, quadros, canecas, leques, brincos, camisas, meias, tênis, cortinas, máscaras, capas de celular, mousepads, bolsas, etc. Com toda essa infinidade de referências, é muito provável que você já tenha visto essa onda por aí. Bom, então este foi o vídeo de hoje e agora eu deixo com você nos comentários. Comente o que você achou do artista, desta obra, se você já conhecia o Hokusai ou se você já viu alguma reprodução da onda em algum lugar. Se você gostou do tema, eu peço por favor que deixe o seu like, que se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada sobre os assuntos relacionados à arte em geral. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui, até mais, até breve e tchau!